alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de edição de vídeo. A aula anterior foi um pouquinho mais comprida, né? A gente estava falando sobre orçamento e roteiro na prática, então ela acabou ficando um pouquinho comprida, então eu coloquei a nossa parte 2, tá? Então eu vou continuar, mas hoje a aula vai ser um pouquinho mais focada em roteiro. Tá? A gente vai falar, ainda estamos, né, no conteúdo de gestão de conteúdos para mídias sociais e, como já falei, orçamento e roteiro na prática. Na aula anterior eu expliquei um pouquinho mais, né, sobre o orçamento, vou dar só uns remembers, né, para a gente continuar a nossa aula, que os dois são extremamente importantes, tá? E aí eu vou dar continuidade. O orçamento de uma obra audiovisual é uma relação de todos os insumos, equipamentos e serviços que você irá utilizar durante a execução do seu projeto. Então, basicamente, isso é o resumo do que é um orçamento, tá? É todo o planejamento, saber tudo que você vai precisar para fazer o seu projeto. Ao final do desenvolvimento do roteiro, teremos todo o material necessário para orçar e planejar a execução do projeto. Então, essa é a ideia, né? Por isso que roteiro e orçamento acabam andando juntos, que quando a gente altera um, o outro também é alterado, tá? E um anda junto com o outro. A gente precisa saber quanto que a gente tem de verba, para a gente saber quanto a gente pode gastar, saber com o que a gente pode gastar, onde a gente tem que reduzir custos e assim por diante, tá? O orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado, ajudam a prevenir problemas durante a produção e otimizam o tempo da equipe, ou né, da pessoa. Aqui eu falo equipe porque eu estou falando a nível cinema, então a gente sabe que são projetos maiores, mais elaborados, então todo esse passo a passo tem que ser seguido com mais critério. No nosso caso, né, como youtubers ou projetos menores, né, um pouquinho mais amadores, a gente também precisa seguir esse passo a passo, que ele é extremamente importante, mas se acontece alguma falha ou tem algum problema, geralmente ele é um pouquinho menor, então a gente consegue resolver sem tanta dificuldade. Diferente de projetos que são um pouco maiores, pode ser que ele acabe ficando um pouquinho mais complicado, tá? E aí, frisando, né, o que eu falei, mostrei bastante na aula anterior, foi, né, as câmeras, iluminação, microfone, tripé, cenário, figurino, /acessórios. Eu contei um pouquinho sobre a minha câmera, como eu consegui minha câmera. Se você pular a aula, volta a assistir ela, que ela tem complemento com essa, tá? Foi como eu falei, ela acabou ficando um pouquinho extensa, que eu acabei mostrando um pouquinho mais na prática mesmo, então ela ficou um pouquinho maior do que eu esperava, e aí eu resolvi dividir ela em duas partes. Então, né, falamos um pouquinho de câmera, falei um pouquinho de celular, como escolher o melhor celular, comentei um pouquinho sobre iluminação, falei um pouco sobre a minha ring light, como pesquisar, né, tudo um pouquinho. Microfone, na próxima aula, né, a aula que vem, nós vamos falar um pouco mais de microfone, vamos entender um pouquinho mais, tá? Acabei que eu não aprendi tanto na aula anterior, mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tripé, né, que muitas vezes a gente já compra o tripé junto com a ring light, então às vezes não tem necessidade, a não ser que você queira fazer, né, vários ângulos de filmagem, então pode precisar de um tripé, às vezes sem a iluminação, ou de um tripé com a iluminação. Aí, é claro, o orçamento é de cada projeto, então depende muito de como você vai gravar, de como é o seu vídeo, qual é a estrutura, por isso que a gente precisa ter um roteiro bem elaborado para a gente saber o que a gente vai precisar e saber, né, quanto que a gente vai gastar para poder fazer aquele projeto. E foi como eu falei, os dois não se desassociam, tá? Falei também um pouquinho de cenário numa aula anterior, né? Ontem eu foquei tanto em cenário que isso também é muito particular. Eu acho que cenário a gente tem que trazer a nossa personalidade para ele dentro do possível, né? Nem sempre a gente consegue ter o melhor ângulo ou o melhor formato. Por exemplo, no meu caso aqui que eu estou dando aula, não tem muito o que fazer porque eu preciso estar na frente do computador para conseguir, né, ler e explicar para vocês. Então eu fico um pouco sem opção. Geralmente, quando eu gravo neste mesmo ambiente, provavelmente eu vou tentar fazer um vídeo, algo mostrando um pouquinho mais para vocês, ou mostrando algum dos vídeos do canal, tá? Para vocês. Eu uso, na verdade, eu fico ao contrário, não é esse cenário que está aparecendo, é o computador e o que está para cá, que é basicamente o nosso cenário, né? Que o canal é do meu noivo, mas eu já apareci lá, uma presença ilustre, e é isso que aparece, a gente tem pretensão de mudar, então o cenário é uma coisa muito específica de cada pessoa, o que quer colocar, quais são os adereços, o que vai precisar, se vai realmente precisar de um cenário, se vai fazer uma apresentação mais parada, mais estática. Então, cenário é muito relativo a cada pessoa, até porque precisa ter traços da personalidade da pessoa, do canal, né, propriamente dito. E então,
específico para cada um, tá? E figurino e acessórios também, dependendo, às vezes não necessita de nenhum figurino, nenhum acessório específico, também é muito específico de cada pessoa e de cada canal, tá? E indo para o nosso roteiro, agora vamos falar um pouquinho mais. Eu sei que a gente já falou um pouco, tanto de orçamento quanto de roteiro, mas eu tentei trazer um pouquinho mais na prática, trazendo mais para a nossa realidade. Foi como eu falei, expliquei a nível filme, que é melhor primeiro saber o macro e depois a gente traz para a nossa realidade, que é um pouquinho menor, é um pouquinho mais simples, né? E o roteiro hoje eu vou fazer a mesma coisa. Vou tentar dar um pouco mais de ênfase no roteiro focado para o YouTube, tá? Para ficar um pouquinho mais interessante para a gente. Então, o roteiro vai ter a íntegra da peça ou filme, com todos os diálogos, cenas, personagens e ações que eles irão realizar durante o filme, né? Então, aqui falando ainda no modo geral, mas para o final do vídeo eu vou conseguir explicar direitinho, focado no YouTube, tá? Mas inicialmente a gente vai falar ainda de roteiro de uma forma mais ampla, né? Filme, teatro, de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Mas só esse primeiro slide mesmo. Então, quando se trata de cinema, podemos classificar o roteiro de duas formas, original ou adaptado. Também a gente já conversou sobre isso, né? O original é quando é 100% original, os personagens, a história, toda a ideia é quase, né, 100% original, não dá pra gente 100% inventar. Claro que a gente sempre se baseia em alguma coisa, mas a partir de uma história, a gente criou uma nova história. Já a adaptação, geralmente é uma adaptação, né, de livros para um filme, por exemplo, ou uma peça teatral. Então, a gente lê um livro e, baseado naquela história, a gente faz um novo filme, né? Na verdade, faz um filme ou uma peça baseada no nosso entendimento, no nosso ponto de vista, que, né, cada pessoa lê um livro e tem um ponto de vista diferente, mesmo sendo o mesmo livro. Então, a adaptação é mais ou menos isso, né? Quando se pega uma história, então já tem uma base, então continua sendo a mesma história, os mesmos personagens, é o mesmo ideal, só que é de uma forma diferente, no cinema ou uma peça teatral, tá? Também não tem muito segredo. A grande função do roteirista é saber colocar cada coisa no seu lugar de forma que o público entenda a história que está sendo contada. Então, quando eu falei um pouco mais de roteiro, eu falei, né, que cinema, peças, coisas que têm uma proporção um pouquinho maior, né, tem os roteiristas que são a pessoa específica para fazer roteiro. E geralmente quando a gente inicia no YouTube, a gente faz tudo, a gente faz roteiro, a gente arruma um cenário, a gente desarruma um cenário, a gente que grava o vídeo, a gente faz a edição, né, na grande maioria das vezes, principalmente no início é a gente que faz, e depois, conforme o canal vai crescendo, a gente consegue terceirizar, né, se a gente desejar algumas coisas, alguém para ajudar no roteiro, alguém para ajudar na edição, e quanto maior o canal, mais terceirizado costuma ser. Mas geralmente no início, né, se a gente começa um canal sozinho, a gente faz tudo. A não ser que comece canal, né, com amigos ou em parceria, né, com alguém, e aí cada um vai ter uma habilidade mais específica, e aí um faz o roteiro, o outro grava, o outro aparece nos vídeos, o outro faz edição, ou vai fazendo junto e misturado, né? Então depende muito também do seu canal, mas inicialmente, geralmente, a gente é o nosso roteirista, tá? Então é importante falar disso, que a gente precisa ter o roteiro bem claro pra gente e conseguir passar ele no papel, e na hora da gente fazer a gravação, que ele fique claro e objetivo também, para que as pessoas consigam entender o que a gente está tentando passar, principalmente quando são conteúdos um pouquinho mais teóricos ou que precisam ser um pouco mais elaborados, né? Acabam não exigindo tanto improviso. Geralmente a gente vê bastante improviso em vídeos de humor ou para entretenimento, que a gente sabe que a gente consegue, tem uma base, né? O intuito daquele vídeo, o que a gente quer mostrar, falar, né? Tem uma base, mas a gente consegue variar ali durante o vídeo, a gente consegue fazer espontâneos improvisos, tá? Geralmente, quando é algo um pouquinho mais pontual, a gente não consegue fazer improvisos tão grandes. Dando o exemplo da nossa própria aula, eu sigo aqui o meu roteiro, né, o meu planejamento de aula, e eu não consigo fugir muito disso. Às vezes eu dou uma fugida, mas aí acabo perdendo foco, então isso não é muito legal. Eu tomo cuidado com isso, porque eu sou uma pessoa, eu não sei se dispersa seria a palavra certa, mas meu cérebro tem várias ligações, e eu falo de uma coisa, eu lembro de outra, já quero ir contando, e isso às vezes acaba desviando. Então, quando a gente tem um roteiro, fica muito mais fácil, né? Então, como eu tenho vários slides, se eu dou uma perdidinha, eu lembro que eu tenho que ir para o próximo slide e aí eu acabo voltando ao foco. Então, por isso que é importante o roteiro, assim como as aulas. Se fosse para eu falar só de roteiro, primeiro que eu não ia conseguir lembrar de todos os pontos e tópicos
que são importantes eu falar para vocês, né? E também eu ia acabar me dispersando e acabar desfocando um pouco mais. Então, essa também é a vantagem do roteiro. E foi como eu falei, principalmente em conteúdos mais teóricos, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado nessa parte, porque a gente precisa explicar e as pessoas precisam entender. Quase no caso da nossa aula, né, eu acabo não interagindo com vocês, então eu não consigo saber se vocês estão entendendo super bem. A gente já falou bastante sobre isso na aula de comunicação. No caso do YouTube, é um pouquinho diferente, né? Porque a gente consegue postar ali o vídeo e tem os comentários, então a gente consegue saber do que o público está achando ou não. Mas, né, também não tem uma interação direta, como se fosse uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, que a gente fala, e alguém responde. Então fica um pouquinho mais complicado, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, né? Mas é claro, se é um vídeo mais teórico e fica alguma dúvida, as pessoas comentam, né, a dúvida e a gente responde. No caso das aulas, quando ela está na plataforma, eu não consigo ter essa interação com vocês. E quando vai para o YouTube, esses vídeos, também não sou eu que controlo os vídeos dentro da plataforma do YouTube. Então, já fica um pouquinho mais complicado para a gente conseguir se comunicar, tá? Nesse nosso caso. Então, por isso que a gente tem que tentar passar uma mensagem clara e ser objetivo. Às vezes eu exemplifico bastante para ter certeza que vocês conseguiram entender. Mas aí é sempre como eu falo, se acabou não entendendo o que eu falei, a internet é ampla e vasta, cheio de conhecimento, a gente consegue pesquisar, né, às vezes uma outra pessoa, até mesmo em um vídeo do YouTube, explicando, né, de uma forma diferente de como eu expliquei, mesmo sendo o assunto, ela aborda a explicação de uma maneira diferente, e aí vocês conseguem entender com mais clareza, tá? Mas bora lá. Então, as dicas de roteiro para o YouTube, agora vai ser mais focado mesmo para o YouTube, tá bom? Então, defina seu nicho de atuação. Antes de qualquer coisa, para entender como escrever um roteiro, é preciso definir o nicho de atuação dos vídeos. Nicho ajuda a conduzir todas as demais definições do plano de negócios, né? Então, público-alvo, divulgação, forma de distribuição, preço, etc. Então, a gente sabe que hoje o YouTube é extremamente amplo, então a gente pode fazer vídeo de vários nichos, né? Tem vários tipos de conteúdo que a gente pode estar abordando no YouTube. Mas é claro, a gente está fazendo isso porque a gente acha divertido, a gente tem um público específico que a gente quer explicar uma determinada coisa, a gente quer divulgar algum trabalho, né, que a gente já tenha feito. Por exemplo, voltando àquele exemplo do bolo, tá? Vamos supor que eu tenho um canal com receitas. E aí eu já fiz um livro de receitinhas que eu criei, por exemplo, tá? E aí eu quero fazer essa minha divulgação. Ou não, eu sou influencer, né? Trabalho com cabelo, maquiagem, faço esse tipo de coisa. E aí eu quero patrocinadores e quero criar minha própria marca, eu quero vender. Então a gente tem que, desde o início, né, do nosso canal, já voltando até, não só em roteiro, mas quando a gente cria o nosso canal, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo, né? Se a gente tem um objetivo, que tem muitas pessoas que às vezes acabam fazendo, né, vídeos para passar o tempo, só para compartilhar informações. E aí, às vezes, acaba fazendo sucesso ou não, né? Então, tem que saber, eu tenho o intuito, sim, de fazer sucesso no YouTube, eu quero crescer, quero seguir isso como algo sério, como uma carreira, ou não, eu quero fazer porque eu manjo muito de, por exemplo, violão, e eu quero ensinar as pessoas a tocar violão, eu tive muita facilidade para aprender, e todo mundo fala que eu super ensino bem. Então, eu quero gravar vídeos ensinando como eu aprendi a tocar violão, e vou fazer vídeos assim, mas só porque eu acho muito legal, um hobby que eu gosto de fazer e eu quero compartilhar com as pessoas. Não tenho intuito nenhum de ficar famoso ou ganhar dinheiro com o YouTube. Então, né, você tem que ter o seu objetivo muito definido, e aí, a partir do momento que você define, né, o seu objetivo dentro do que você quer ser, o que você quer seguir dentro do YouTube, você vai tendo os seus roteiros, né, já com um segmento. E é claro que você pode iniciar sem intuito nenhum de nada, né? Por exemplo, as aulas de violão, e aí você vê que ganha muitos seguidores, o pessoal realmente ama o que você está fazendo, as pessoas realmente entendem muito bem a sua explicação, gostam, e isso toma uma proporção maior. E aí você resolve fazer um curso e vender e ganhar dinheiro com a venda desse curso. Isso também pode acontecer, né? Na jornada de YouTube, a gente pode ir mudando ao longo do tempo, ou ir se adequando de acordo com os seguidores, né, os inscritos que a gente vai ganhando, a gente consegue se adequando nesse quesito, tá? Mas inicialmente a gente tem que saber o que a gente quer fazer, para que público, qual é a nossa intenção ali com o YouTube, e não tem problema nenhum isso mudar ao longo, né, dos nossos vídeos, tá? Se seu interesse for ganhar dinheiro com o YouTube, é importante saber que um dos quesitos avaliados pela empresa é a qualidade de conteúdo.
Então, claro, uma das avaliações do YouTube é a questão do conteúdo ser de qualidade, mas a gente já sabe que hoje em dia o YouTube vai mudando sempre, e eu acho que isso já fica um pouquinho mais a critério de quem, né, está inscrito no nosso canal. Não que a gente não tenha que ter qualidade no nosso conteúdo, tá? Não tenha que ter uma elaboração, mas hoje em dia a gente já vê vídeos no YouTube que fazem muito sucesso e tem uma elaboração um pouco mais simples, é um conteúdo mais raso, não é um conteúdo tão bem elaborado e tão aprofundado, tá? Claro que a ideia inicialmente do YouTube não era essa, mas o principal é saber, né, quem é o nosso público-alvo, e se eles estão gostando dessa maneira que a gente está fazendo, a gente continua, né, que a nossa ideia claro, a gente faz vídeo porque a gente gosta, né, geralmente, mas também a gente tem que pensar, né, nos nossos seguidores, o que eles querem, o que interessa a eles, o que faz sentido para eles também, tá? Então, claro, um dos critérios a ser avaliado é a qualidade do conteúdo para o YouTube. E isso daí eu acho que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Eu não vou me adentrar muito hoje, que foi como eu realmente falei, né? O YouTube, ele vem mudando. Hoje em dia a gente tem os shorts, que são vídeos um pouco mais curtos, né? Então a gente sabe que o conteúdo de um vídeo curto é diferente de um conteúdo longo, né? Então tem essas diferenciações, tem os algoritmos, e eu vou deixar esse papo para não ficar muito confuso para uma próxima aula, tá? Mas então defina seu nicho de atuação. Então quando você sabe qual a sua ideia, qual é o seu ideal, né, o que você quer fazer com o YouTube, quem é o seu público, se você tem pretensão de fazer alguma divulgação, vender alguma coisa ou ter parcerias, fica muito mais fácil você elaborar os seus próximos roteiros, tá? E também um roteiro específico, né? Você pode fazer um roteiro específico para fazer uma divulgação, por exemplo, tá? Ter um roteiro que seja só para aquela finalidade, tá? Estude o assunto. Aí esse também é super importante. Então, o segundo passo para entender como escrever um roteiro é mergulhar no assunto abordado. Lembre-se sempre de que a plataforma está constantemente em crescimento e que a concorrência é acirrada. Então, sim, a gente tem que saber, né, tem que ter propriedade do que a gente está falando. E, claro, tentar passar isso de uma forma personalizada, de uma forma um pouquinho diferente, que muitas vezes é isso que define se alguém vai se tornar o nosso seguidor, né, nosso inscrito ou não. Eu falo seguidor, mas vocês sabem que não é seguidor, inscrito, basicamente a mesma coisa, tá? Mas, enfim, a pessoa às vezes gosta de ver vídeo de maquiagem, por exemplo, tá? Foi aleatório o primeiro que eu pensei. Eu nem gosto muito de ver vídeo de maquiagem, não, gente. Eu gosto mais de receitinhas. Mas, bom, enfim. E aí tem várias pessoas que fazem, né, de receita, de maquiagem, de vários estilos de conteúdo. Hoje em dia a gente consegue encontrar centenas de pessoas falando, né, sobre o mesmo assunto. Mas aí o que difere é o quanto de propriedade aquela pessoa tem para falar, o quanto ela sabe, né, o quanto mais informação ela tem, mais atrativo é para a gente, né, dependendo do caso, ou como uma pessoa explica aquele assunto. Então, são esses dois quesitos. Então, o primeiro ponto é a gente saber bastante sobre o assunto. Então, quando a gente vai fazer um roteiro, se é algo que a gente não entende tão bem, a gente tem que estudar para a gente conseguir explicar aquilo com bastante clareza, saber explicar, né, o que a gente se propôs a falar ali naquele determinado vídeo. E, é claro, a gente sempre vai acabar explicando com o nosso jeitinho, né? A gente sempre tem uma maneira de falar, de gesticular, algumas palavras como a gente usa, algumas brincadeiras que a gente faz, então isso é muito próprio da pessoa e isso agrega também, né, ao conteúdo no geral, tá? Outra dica de ouro para escrever um roteiro é buscar informações curiosas e fora do padrão. Então isso também é legal, em alguns vídeos eu tento, né, trazer algumas coisas que são curiosidades, igual quando eu falei um pouquinho sobre redes sociais, né? Até eu não sabia, foi durante a pesquisa para elaborar a aula que eu descobri que nós brasileiros sempre estamos ali no top 3, né, de que mais acessam a maioria das redes sociais, né, o Facebook, Instagram, TikTok, a gente está sempre ali no top 3 de pessoas que mais utilizam, né, esses aplicativos, e eu achei isso extremamente incrível, foi uma curiosidade que eu não sabia, eu espero que vocês também tenham ficado, né, interessados. Então, também é legal você trazer informações diferenciadas e ter um toque personalizado seu. Por exemplo, eu gosto bastante de curiosidades, então sempre que dá, né, dentro do conteúdo, para falar alguma coisa que eu acho curioso, que é interessante, né, eu tento trazer para vocês. Então, também é uma diferenciação e isso acaba sendo legal, tá? Então,
estudar o assunto, é saber se aprofundar, né, mergulhar, como disse ele mesmo, no assunto, para a gente conseguir falar com bastante propriedade, com bastante clareza, e ficar um assunto bem legal, e colocar o nosso toque especial, que é o nosso jeitinho de falar, como a gente tem, né, o costume de explicar as coisas, falar as coisas, ou fazer do nosso jeito. Então, isso também atrai bastante a atenção das pessoas, tá? Coloque as ideias no papel. Antes mesmo de começar a escrever um roteiro formal, coloque no papel tudo que acha importante em seu vídeo. Então, muitas vezes o que acontece? A gente já tenta fazer aquele roteiro todo bonitinho, todo bem desenhadinho, e muitas vezes não é assim que surgem, né, as melhores ideias. A gente acaba tendo ideias aleatórias, a gente vai anotando, vai fazendo um esboço meio bagunçado, tá? Que é assim que às vezes se inicia a ideia. Até a gente depois ter uma estrutura, igual no início das aulas, eu não tinha exatamente um padrão, né, de estrutura, então eu me sentia na hora de elaborar, tá? Que era um pouquinho, não bagunçado, mas ficava um pouco confuso. E depois eu acabei tendo, né, o meu ritmo, acabei me acostumando, então fica um pouquinho mais fácil depois, né, dos primeiros roteiros, vai ficando mais fácil, então uma boa ideia é colocar as ideias no papel, antes mesmo de organizá-las certinho como vai ser o final da apresentação. Que muitas vezes a gente tem uma ideia ali, uma ideia aqui, ou, né, já escreveu, chegou ali no final, fez tudo bonitinho, você teve uma ideia que encaixa ali no meio. Só que aí você já não sabe como que vai encaixar, porque você já tinha feito uma ordem cronológica de como você ia explicar o vídeo, aí você já fica perdido, você não sabe se improvisa, se não improvisa. Então, né, jogar as ideias que você vai tendo e depois estruturar ele certinho, acaba às vezes sendo muito mais fácil, e isso vai ajudando na sua criatividade. Às vezes você vê uma coisa, coloca ali uma coisa, depois outra, vai jogando, e depois no final tudo faz sentido, e aí você consegue elaborar direitinho, né, com aquela cronologia de explicação que você queria passar para os seus seguidores, né, para os seus inscritos, tá? Isso inclui detalhes de cenário, figurino, trilha sonora, né? Lembre-se de buscar trilhas sem direitos autorais para não ter dor de cabeça. E, é claro, informações essenciais para o vídeo. Então, quando a gente fala de colocar ideias no papel, não é somente sobre o conteúdo, mas muitas vezes você pensa, vou falar tal coisa, e essa coisa me remete a alguma coisa que eu vou jogar ali na edição do vídeo. Ou, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz, né, que vocês já perceberam que eu tenho às vezes um leve delay, né, esqueço algumas palavras, e eu falo às vezes muito rápido, parece que o cérebro não acompanha. Mas enfim, em algum dos vídeos, isso não estava planejado, tá, mas vamos supor que fosse planejado. Eu estava falando e me deu branco completamente do que eu estava ali falando, né, daquela palavra. Aí eu parei no vídeo, como, né, não era uma gravação igual eu faço, eu costumo dar uma editada melhor, né, quando eu vou mandar ele pro YouTube, eu simplesmente parei e fiquei assim, ó, pensando e não lembrava o nome. Aí depois, tipo, sei lá, alguns segundos depois, né, eu lembrei. E aí eu falei. Só que no vídeo, né, quando eu gravei realmente, né, eu falando e parava assim, pensava e do nada voltava. Aí eu coloquei aquela telinha azul, né, e o barulhinho da tela azul, porque realmente buguei, né? Claro que não foi algo planejado, mas vamos supor que eu tivesse pensado em alguma coisa, era só para vocês entenderem a ideia, tá? Alguma coisa mais ou menos nesse formato, né? Já pensado propositalmente, é bacana você colocar, porque se aquilo ali demanda, por exemplo, um tempo, um espaço, ou uma outra coisa, na hora de editar fica muito mais fácil. Então, além de você fazer, né, escrever o conteúdo que você precisa explicar, se você quer colocar algum efeito, fazer alguma alteração, principalmente na parte de edição, tá? É bacana você já imaginar, quando você finalizar o roteiro, você se imagina gravando e imaginando como ele vai ficar editado. Ah, eu quero colocar esse efeito, eu quero colocar determinado barulho, determinada imagem. Então você pensa, né, como ele vai ficar pronto, e aí quando você, né, você faz algumas anotações ali no roteiro, né, parar, por exemplo, uma pausa de 5 segundos para ter o espaço para colocar alguma coisa ou fazer alguma, né, colocar algum GIF, não sei. Vai depender da sua criatividade e depender do que você quer fazer. Então é bacana você visualizar para você saber, né, em determinado momento, se você vai usar alguma palavra que vai dar gancho a colocar uma música ou um meme ou alguma coisa do gênero, tá? Então isso é bacana você, quando você está fazendo as ideias, anotar esses tipos de ideia, que quando você finalizar o roteiro você precisa saber, e também imaginar ali como que seria o vídeo pronto e editado. Formate um roteiro. Agora sim, é hora da parte prática. Entender como escrever um roteiro passa, antes de qualquer coisa, pelo entendimento dos diferentes tipos de roteiro. Então, sim, temos diferentes tipos de roteiro.
Conhecê-los te ajudará a encontrar a melhor forma de guiar a condução do seu material. Alguns dos principais tipos de roteiro são o storyboard, né, que é o roteiro indicado para animações, e o roteiro de texto direto, que é o script. Né? Então aqui não é tão focado assim para o YouTube, mas claro, como eu falei, depende do estilo de vídeo que você está fazendo. Então isso é muito amplo e às vezes eu acabo não citando todos, né? Então vai depender muito do que você vai querer fazer. Então o que é bacana é muitas vezes ver vídeos, né, sobre de canais que falam sobre o assunto que você quer falar, né, nos seus vídeos, sobre o assunto que é falado no seu canal, porque aí você começa a ter parâmetro, começa a ter base. Então, né, falando aqui um pouquinho do storyboards, que é o roteiro que é indicado para animações, é o esboço dos desenhos, tá? Então, é completamente diferente se você trabalha com animação e quer fazer isso para o YouTube, aí já é um pouquinho diferente desse roteiro que a gente está falando. É claro que segue basicamente a mesma base, mas aí tem a parte do desenho, fazer toda aquela base de como vai ser o desenho, de como vai ser os diálogos, então é um pouquinho diferente. E o texto direto, né, que é o que a gente fala de script, é o que a gente vai falar, aí já é sim um pouquinho mais parecido como eu faço com as aulas, tá? O meu script é esse que está no slide, e aí entre o que eu vou lendo dos slides, eu vou improvisando, que é a minha explicação para vocês, né? Para não ficar só a leitura, que senão ficaria uma aula chata, né? Um pouco monótona, e também não faria sentido. Ler por ler, vocês podem ler, mas é claro que às vezes uma pessoa lendo e explicando, a gente consegue entender melhor. Ou às vezes eu explico, vocês não entendem muito bem, mas com a leitura faz um pouco mais de sentido, tá? Então, eu pelo menos faço dessa forma, que eu acho que é uma forma que eu consigo lembrar, né, dos conteúdos, faço a leitura para vocês, e aí depois dou uma explicada, então acho que faz sentido, ficar mais fácil de entender assim, tá? Eu espero que esteja dando certo. Próximo seria, deixe espaço para improvisar. Então, sim, isso é extremamente importante, porque nem tudo pode ser só leitura, foi até como eu falei. Imagina, né, eu fiz toda essa elaboração de aula e fosse passando, né, vou lendo os slides e vou passando, lendo e passando. Provavelmente ia ser uma aula um pouquinho chata, um pouquinho monótona, e talvez vocês não entendessem tão bem somente com a leitura. E obviamente eu falo bastante, eu gosto de explicar, então só leitura não faria nem sentido para mim, mas também acredito que ficaria um pouquinho mais difícil de talvez vocês entenderem. Então, às vezes eu trago algum exemplo que fica mais fácil de entender, tá? Então, embora ter um roteiro seja essencial para guiar a criação do vídeo com coerência e organização, deixe espaço para improvisar. Então, é exatamente isso. A gente tem que criar um roteiro que ele seja coerente e organizado, né? Tem uma ordem de ideias que a gente vai apresentar que fique fácil para quem está assistindo conseguir nos entender. Mas é claro que também a gente pode deixar esses espaços para improviso. Então, basicamente, improviso é tudo aquilo que não está no papel. E geralmente, né, foi como eu dei o exemplo mesmo aqui. Se eu fosse só lendo, acaba ficando um pouquinho mais robotizado, por mais que eu tento ler, às vezes, de uma maneira um pouco mais dinâmica, a leitura é uma leitura. Por mais que ela é mais dinâmica, ainda é uma leitura. E é diferente da parte que a gente improvisa, que a gente fala, né, expondo as nossas ideias, sai um pouquinho ali do teórico, fica como se fosse mais prático, tá? Fica mais dinâmico, fica mais divertido, foi como eu falei. Quando a gente coloca traços da nossa personalidade ali, por mais que a gente vai falar de uma coisa específica, né? Eu tô falando algo específico durante a aula. Quando eu falo, dou exemplos da minha realidade, da minha vida para vocês, isso acaba aproximando e acaba criando um vínculo. E a forma como eu falo, vai ter alunos que não vão gostar, né, e vão odiar a professora Maiara, e tá tudo bem, mas vai ter pessoa que vai amar pela forma como eu falo, de gesticular, às vezes eu fujo um pouco do assunto, isso acontece, mas eles são esses detalhes que fazem parte da personalidade da Maiara que vai fazer sentido ou não para as pessoas que estão assistindo. Então, vai ser esses detalhes de personalidade, né, que vai fazer com que a pessoa goste ou não, tá? E não gostar também tá tudo bem. Se alguém tá me assistindo, mas não gosta, só tá assistindo porque é obrigado, não tem problema, acontece, mas eu espero que vocês gostem da forma, porque essa sou eu. Então, no YouTube tem muito disso, da gente ser nós mesmos, que as pessoas vão gostar da gente por quem a gente é. E se não gostar, paciência, vai seguir outro canal, não tem problema nenhum, tá? É assim que funciona. Então, quando a gente deixa espaço para improvisar, a gente consegue muito mais mostrar a nossa personalidade, quem a gente é, e isso vai fazer com que as pessoas, né, sejam atraídas ou não pela gente, tá? Então, acho que também ficou fácil de entender. No próprio exemplo aqui, se eu fosse só lendo,
vocês não iam conhecer, né, detalhes sobre mim, né, em várias aulas, quando eu vou exemplificar, igual, eu já falei que eu gosto de gatos, já falei que eu gosto de lua, já comentei um pouco que eu tenho um canal, já falei um pouco sobre a história do canal, já falei que eu tenho noivo, e tudo isso não estava no nosso script, não estava ali no plano da aula, literalmente escrito. Foi nos momentos de improviso que eu contei um pouquinho mais sobre sobre mim para vocês, e aí vocês me conheceram um pouquinho mais a partir desses momentos de improviso, tá? Então é por isso que ele é legal e é importante também, tá? Então isso significa, se durante a gravação você tiver a ideia de acrescentar um novo dado ou usar um exemplo diferente, o roteiro não deve lhe privar disso. Então, foi como eu falei, aqui eu vou falando várias coisas aleatórias, então a gente tem que ter um momento ou conseguir fazer esse estilo de improviso, porque é muito bacana para acrescentar, como eu falei, informações pessoais da gente que vai fazer com que o público, né, os nossos inscritos, seguidores, simpatizem com a gente, tá? O improviso é uma das formas de trazer espontaneidade ao conteúdo. E esse é um dos fatores que mais gera aproximação e engajamento. Então, foi basicamente tudo que eu expliquei, né, nessa frase, resumidamente. Então, isso traz a espontaneidade, que é como a pessoa é. Quando eu estou conversando com amigos, falando com amigos, eu sou assim. Igual eu falo que eu sou super acelerada falando. Quem me conhece sabe. Eu sou assim mesmo. Então, nesses momentos, né, diferentemente da leitura, que eu leio de uma forma diferente de como eu acabo falando, até que eu tento ler até mais devagar, para não ficar muito acelerada, a gente consegue ver, né, esses traços da minha personalidade, e aí vocês podem se identificar ou não, e vai ser assim quando vocês fizerem vídeos também, tá? Estimule a interação do público. Aqui, às vezes, eu meio que tento fazer isso, é um pouco de hábito, né, do YouTube. Infelizmente, aqui nas nossas aulas, a gente não consegue ter tanta interação, então aqui não faz tanto sentido, mas eu sempre falo, né, lição de casa, percebam, eu tento trazer coisas para vocês fazerem, como a indicação aqui das minhas aulas, tá? E no YouTube a gente já consegue fazer isso um pouquinho diferente, ter essa interação é muito mais fácil pelo YouTube. E aí foi como eu expliquei. Não sou eu que cuido tanto da plataforma do curso, nem da plataforma do curso no YouTube, dentro do YouTube, tá? Então eu não consigo ter essa interação com vocês. Fica um pouquinho complicado, fica um pouquinho diferente. Mas, enfim, né? Estimule a interação do público sempre que possível. Acrescente ao longo da fala expositiva sobre o tema. Pausas e aberturas para provocar a participação dos espectadores. Então, quando a gente fala disso, a gente tem até o costume, se eu não me engano, no próximo slide, não, em algum momento eu falo disso, que é chamar para a ação. Então, né, quando a gente faz perguntas e o público responde, eu vou chegar lá e depois eu explico melhor. Seja com pedido de comentários, curtidas e compartilhamento, seja com a proposta de atividades ou com abertura para troca de ideias e opiniões. Então, por exemplo, né, que eu sempre falo, espero que vocês estejam me entendendo. Se a gente conseguisse ter uma interação, eu poderia perguntar, vocês gostaram da aula de hoje? Eu gosto muito, igual uma aula que eu frisei bastante, que realmente eu gosto muito, é a de linguagem corporal, e provavelmente acho que ela foi uma das minhas favoritas, porque é realmente um assunto que eu gosto, e seria super bacana se eu conseguisse interagir com vocês e perguntar, e aí, essa foi a sua aula favorita? Ou em algum momento, né, com essa aula mesmo, né, comenta aqui embaixo qual foi sua aula favorita até agora. A minha aula favorita foi a de linguagem corporal. Então, você chama, né, você tem essa interação com o público, que a gente fala que é chamar para a ação, tá? Então, a gente vai interagindo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Ou você entendeu o conteúdo? Comenta aqui o que fez mais sentido. Claro, vai depender do conteúdo da sua aula. Então, é bacana a gente tentar ter essa interação, que isso vai criando vínculo e também vai ajudando no engajamento, assim como as trocas de opinião. Então, quando é um assunto que a gente consegue opinar mais, agora você tem que pensar que aqui a aula não tem tanto essa questão de opinar, né? Mas dependendo do assunto, né? Perguntar qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você pensa diferente de mim sobre esse assunto? Comenta aqui o que você acha. Você acha isso certo ou errado? Comenta. Então a gente consegue ter, né? Essa interação com o público, e isso é super bacana, e foi como eu falei, o YouTube,
nos possibilita. Como não sou eu que cuido da plataforma, dos vídeos para o YouTube e da plataforma normal, eu não consigo ter essa interação com vocês. Mas quando vocês estiverem no canal de vocês e fizerem o vídeo de vocês, vocês vão conseguir ter essa interação e ela é super bacana. Então, sempre que possível, tentem interagir, façam com que as pessoas respondam. Ou, né, igual quando eu falo, assiste um filme e repara nos planos. Não sei se vocês fizeram isso, mas é bacana. Né? Na aula anterior eu falei sobre isso. No filme, novela ou série que vocês assistiram, vocês conseguiram ter essa visão diferente. Eu falo que vocês sempre vão ter uma visão diferente depois da aula, né? Na maioria das aulas a gente aprende alguma coisa, então a gente vê o mundo com um olhar diferente, principalmente essas que têm algumas liçõezinhas mais práticas, por exemplo, os planos, né, que a gente já viu. Então, eu pergunto para vocês, e em um outro vídeo eu poderia perguntar, e aí, vocês conseguiram ver, sentiram a diferença, né? Então, são momentos de interação que é muito bacana para o canal e para a interação, né, da gente com o público e saber, né, se o público está gostando, se não está gostando. Geralmente, quando tem pouca interação, quando é um canal que já é um pouquinho mais estruturado, já tem alguns inscritos, a gente consegue saber se a maioria do nosso público está gostando daquele determinado assunto ou não, tá? Então, também é importante para isso, para a gente ter um parâmetro de como está o nosso canal, se a galera está gostando, se não está gostando, se a gente faz um novo quadro referente a algum determinado assunto ou não. Então, eles vão opinando bastante na nossa construção do canal mesmo, tá? E aqui na prática, aqui agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o chamar para ação, tá? Mas na prática, como que a gente vai fazer o nosso roteiro, como seria a elaboração dele, tá? Eu vou tentar aqui fazer o máximo possível como se eu estivesse fazendo um vídeo para o YouTube, tá? Para vocês conseguirem entender. Então, primeiro eu vou explicar e depois eu tento fazer o exemplo, tá? Então, vamos lá. A gente vai elaborar a nossa abertura. Então, tem um título para esse vídeo. A maioria das pessoas colocam vinheta e a gente se apresenta. Na própria aula mesmo, quando eu começo, né, eu me apresento, falo, olá, se vocês já perceberam, é extremamente igual. Geralmente no YouTube a gente inicia, né, com o título do vídeo, tem a mesma vinheta e, né, faz a apresentação ali. Então, é basicamente a mesma coisa. E a minha dica aqui, né, primordial para a abertura, eu ia falar que é uma só, mas é mais. Tentar trazer um título de um vídeo que seja interessante, chamativo e chame a atenção. Como que a gente sabe que chama a atenção? A gente vai ver vídeos de outro canal e a gente vê o que pelo menos chama a nossa atenção. E aí, se chama a nossa atenção, provavelmente vai chamar a atenção de outras pessoas, principalmente parecidas com a gente. Se essas pessoas são parecidas com a gente, ela vai ter interesse no nosso canal. Sacaram a lógica? É claro que não é para copiar, né, o título de outros canais, mas a forma como coloca, né, 5 práticas que vai fazer você se tornar um incrível youtuber, né? Não sei, exemplifiquei aqui aleatoriamente. Mas a gente encontra a gente geralmente segue vários canais e tem vários vídeos, a gente consegue ver várias formulações de títulos diferentes. Então a gente pode ter ideia a partir de outros títulos para fazer o nosso, tá? Não é para copiar, é para a gente ter uma base e falar, nossa, esse formato, como a pessoa colocou isso, ficou muito interessante, eu vou usar no meu também, mesmo que seja até um conteúdo diferente. É a estrutura do título, tá? Referente à vinheta, ao meu ver, a vinheta é super bacana, traz super personalidade para o canal, principalmente quando ela é um pouco mais elaborada, tem algumas vinhetas que realmente são incríveis, só que eu acho que a vinheta ela tem que ser quase como um piscar de olhos, ela tem que ser uma vinheta bem personalizada, né, que tenha a sua cara, a sua personalidade, mas que ela seja rápida. Foi como eu falei, hoje em dia a gente tem os shirts, a vida hoje em dia é muito corrida e a gente quer coisas rápidas, então 15 segundos de vinheta, pra mim, tá, eu acho muito tempo. Tanto que nos meus vídeos eu ainda não coloquei vinheta porque eu não gosto muito. Mas se você acha legal, você coloca, mas a dica não coloque vinhetas muito extensas, tá? Principalmente no início do canal, porque as pessoas muitas vezes ainda tá conhecendo, tá querendo saber mais do conteúdo do que realmente gostar do canal. Aí a partir do momento que você já tem bastante seguidores, aí pode sim que ser que eles achem legal. Só que aí a outra questão se já é um seguidor, né, se é um inscrito do canal e já assiste vários vídeos seus, já conhece a sua vinheta, e provavelmente você não vai fazer a ideia da vinheta é ser sempre parecida, a mesma vinheta, e ela é sempre igual, então as pessoas já conhecem, então não faz sentido ficar vendo sempre ali a mesma coisa, né, principalmente se ela for demorada. Se é rapidinho, tudo bem, que vai ser uma imagem que vai
trazer referência, né? Vai ser ali alguns segundinhos que vai trazer referência para o seu canal. Mas se demorar muito, isso vai ficar um pouquinho chato. Um exemplo de vinheta, que não é bem uma vinheta, mas é uma abertura, por exemplo, a dos Simpsons. Ela já é uma vinheta que às vezes demora, só que ela é interessante porque ela não é sempre igual. Por exemplo, em série, né? Geralmente as séries têm o mesmo estilo de vinheta, o mesmo estilo de abertura. E, por exemplo, na Netflix, tem a opção lá de você pular a abertura. Por quê? Você assistiu uma, duas, três, na quinta vez você não quer mais ver aquela vinheta porque você sabe que é a mesma coisa. Então você tende a pular, isso tende a trazer menos atenção para o canal, tá? Então, faça uma vinheta curtinha, ou tem até a opção de pular a vinheta, ou não sei, tá? Aí vai ser muito da sua personalidade. E seu nome. Então é sempre bacana você se apresentar. E aí você vai falar, mas as pessoas já me conhecem. Vamos supor que você não viu nenhum vídeo e esse é o seu primeiro vídeo. Lá no início eu me apresentei que eu sou a professora Maiara Martins. Todo vídeo eu sempre me apresento e falo meu nome, professora Maiara Martins. Agora, né, professora virou meu nome. Mas enfim, né, a gente fala o nosso nome, a gente se apresenta o canal, porque pode ter pessoas que estão vendo aquele vídeo pela primeira vez. Então, sim, é bacana ela saber o seu nome, eu saber o nome do canal, que às vezes a pessoa só estava procurando e aí apareceu lá o seu vídeo, que é a explicação de alguma coisa que ela pesquisou, mas ela nem nunca viu seu canal, seu vídeo não sabe que você não sabe nada. Então, quando você chega, apresenta seu nome e apresenta seu canal, claro, de forma rápida, a pessoa pelo menos, o nome dela é tal. Então, se um dia ela, queria ver um vídeo daquela professora lá, a professora Maiara, né? E aí consegue procurar, ou a professora Maiara do canal tal. A pessoa tem uma referência para conseguir te encontrar, tá? Então, isso é muito bacana. Bora lá que eu falei bastante da abertura, achei que ia apontar um pouquinho menos, mas como eu falei, quando a gente fala de prática, o que fazer, a aula acaba sendo um pouquinho maior. Mas eu espero que vocês estejam gostando, tá? Aí eu tento interagir com vocês, mas a interação é um pouquinho difícil, é uma pena. Mas bora lá. Promessa. Seja tangível, específico e mensurável. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo aqui. No vídeo de hoje, eu vou ensinar passo a passo de como fazer o melhor brigadeiro do mundo em menos de 15 minutos. Então, seja tangível. Falar, né, do que a gente vai fazer. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar o passo a passo. Então, é uma coisa tangível. Tá falando que a gente vai ensinar a fazer o passo a passo de alguma coisa, tá? Então, isso as pessoas conseguem entender, isso é tangível. O específico, né? Que seria como fazer o melhor brigadeiro do mundo. Então, eu tô sendo bem específica que a gente vai fazer um brigadeiro e ele vai ser o melhor do mundo. E mensurável seria uma questão de tempo, tá? Em menos de 15 minutos. Então, isso também é interessante que a gente traz em quanto tempo a gente vai conseguir fazer. Então, sempre quando for fazer a promessa de vídeo, óbvio, ela tem que ter a ver com o vídeo, tá? Não adianta falar de brigadeiro e tá fazendo uma aula, né, sobre roteiro, tá? Então a gente tem que ser coerente e tentar usar esses aspectos. Então a gente vê, né, a maioria, eu vou te ensinar como fazer, vou te mostrar passo a passo, 5 maneiras de ser uma pessoa mais inteligente, não sei, tá? Só tô aqui aleatoriamente falando coisas que a gente vê. Então, tem que tentar seguir essa ordem, né, de ser tangível, específico e mensurável, tá? Conteúdo, desenrolar do conteúdo seguindo a promessa. Então, a gente, né, vai geralmente no início do vídeo, a gente já né, no título do vídeo é basicamente essa promessa, a gente fala o que a gente vai fazer, né, geralmente de uma forma rápida, aí vem a vinheta, a gente se apresenta e começa a fazer o passo a passo do brigadeiro, nesse caso do exemplo, tá? Então, aí a gente segue, e aí eu não coloquei nada específico, porque vai depender muito do seu conteúdo, se é um passo a passo, o que você prometeu, você vai desenrolar, você vai cumprir ali no conteúdo, tá? E aí vai ser de acordo com o seu vídeo, tá? Isso não tinha muito que exemplificar. E chamada para a ação. Sabia que estava em algum lugar, mas não lembrava onde. Então, já falei um pouquinho da chamada para a ação. Então, basicamente, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Então, é a chamada para a ação. Aquele momento final, né? Geralmente a gente faz isso no final do vídeo, mas também é muito bacana a gente fazer, né? No meio. Se você tá achando interessante essa receita de brigadeiro, já deixa o seu like. Ou, você já tinha visto um brigadeiro feito dessa forma? Comenta aqui, né? No meio do vídeo é bacana fazer essa chamada para ação, não precisa ser necessariamente no final do vídeo, porque muitas vezes quando chega ali já no finalzinho do vídeo, muitas pessoas saem do vídeo e não vê esse momento de falar para curtir, né, comentar, se inscrever, e às vezes não é nem por maldade, né, a pessoa não vê até o final, né, porque já viu o conteúdo, já aprendi a fazer o melhor brigadeiro, e sai fora.
Então, se a gente deixa isso muito para o final, é claro que no final a gente vai falar isso de novo, mas se a gente falar durante o meio do vídeo, às vezes a pessoa está realmente achando interessante esse vídeo de brigadeiro e acaba dando um like ali no meio do vídeo mesmo. Não precisa esperar até o final, tá? E aí, isso é o que a gente chama paração. Então, recapitulando a nossa estrutura, a gente vai fazer uma abertura, né? Então, vou tentar exemplificar aqui para vocês. Olá, galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer o passo a passo do melhor brigadeiro do mundo em apenas 15 minutos. Imagina que teve aqui uma vinheta e eu falo, esse é o canal da professora Mai e eu sou a Mai, né, por exemplo, tá? E aí eu vou mostrar o passo a passo, a gente coloca o leite condensado, coloca o chocolate, mexe, de preferência com uma colher de madeira, que vai ficar muito mais gostoso, né? A gente vai dando os exemplos, vai explicando, né, trazendo o conteúdo bem elaborado. E aí, quando a gente finaliza, né, a gente fala, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. Por exemplo, tá? E é geralmente assim que eu faço os meus vídeos, mais ou menos. Então, você vai criando um padrão e as pessoas vão te conhecendo, né? Desde o início do vídeo, com aquele início de apresentação, aquela vinheta, até o final. E isso tudo, né, a gente vai se identificando. Geralmente, quando tem um YouTube que a gente assiste bastante, a gente já sabe como é o estilo do vídeo dele. E muitas vezes a gente assiste porque a gente gosta, né, da forma como fala, da forma como inicia o vídeo, da forma como explica, e chega ali no final, às vezes acaba sendo parecido, isso é muito legal. Um exemplo, né, é o canal do meu noivo. Sempre que ele vai começar, ele fala Mutantes. Então, provavelmente todo mundo que assiste o canal já lembra disso. Esse Fala Mutantes já é uma forma personalizada dele iniciar o vídeo, né? Então, ele começa Fala Mutantes no vídeo de hoje e desenrola. Então, isso também é uma questão que marca. E isso é interessante, porque quando a gente, né, gosta, como eu falei, de determinado YouTube, a gente já sabe daquilo ali. Então, sempre que a gente vê, é muito satisfatório. Não sei explicar porquê, mas é muito legal ver aquela frasezinha que a gente já está acostumado, aquela abertura. Por exemplo, o Whindersson, né, acho que todo mundo conhece, ele é um dos maiores YouTubers. Ele sempre teve uma época, né, que sempre que ele ia iniciar o vídeo, ele colocava uma musiquinha meio forrozinha e aparecia lá dançando. Meu, era incrível. E ficou uma marca registrada dele. Então, quando a gente sempre inicia, né, com um estilo parecido de apresentação, que mostra a nossa personalidade, logo ali no início do vídeo, isso fica marcado e quem gosta de assistir a gente gosta geralmente daquele início de vídeo, tá? E chegamos para a nossa conclusão. Eu espero que tenha ficado bem explicado, né? Então, é basicamente aquilo, vou até voltar. Basicamente essa estrutura. Então, a gente vai pensar num estilo de abertura que geralmente, né, vai ser bem parecido, porque foi como eu falei, a gente traz a nossa personalidade ali na vinheta. É importante falar: oi, eu sou a Mayara do tal canal, né? Igual eu comentei, o canal do meu noivo é Mutação. Então, ele começa, Fala Mutante. Nem lembro mais, mas eu queria falar Fala Mutante. Né, Fala Mutante, e aí ele se apresenta, eu sou o Léo, e lá. É que agora eu não lembro, é que o Fala Mutante ficou tão característico, é que geralmente quando eu apareço no canal dele eu não falo Léo, eu falo que eu sou a Mayara, né, obviamente. Mas enfim, então fica bem registrado isso, e aí a gente faz uma promessa, então ela tem que ter mais ou menos essas características, que é bacana para chamar a atenção da pessoa, e aí entra aquela dica que eu falei, vê canais que você gosta, e tenta fazer parecido. Aí você desenrola o conteúdo de acordo com o que é o seu vídeo, né? Por isso que eu tentei não trazer tantos exemplos, porque é muito específico para cada estilo de conteúdo, tá? Então não tem uma fórmula mágica, aí o conteúdo, se é um passo a passo, você vai mostrar o passo a passo, se são 5 maneiras, você vai falar 5 maneiras, então o desenrolar do conteúdo vai ser de acordo com a sua promessa, tá? De acordo com como você falou ali no início do vídeo. E a chamada para ação, que é extremamente importante. Então, né, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos. Aí, não sei, você vai falar da maneira que você achar que fica mais bacana para você, o jeito que você falar, não sei. Aí, essas partes entram muito da sua personalidade, tá? E aí, voltando então para a nossa conclusão, espero que tenha sido uma explicação bem explicada, espero que vocês tenham gostado e tenha feito mais sentido, né? Que eu já tinha falado um pouco de roteiro, mas foi como eu falei, foi bastante a nível cinema. Então, talvez não fizesse tanto sentido como esse que eu acabei de apresentar, que aí eu acho que vocês têm um norte bem mais simples, até se quiserem, né, pausar o slide anterior, tivessem pausado, para anotar, porque isso é bacana para você saber a abertura. Como que vai ser a abertura do meu canal? O meu canal é Bem-vindo 123, então você vai falar: oi, eu sou o fulano, seja bem-vindo ao canal 123. Esse canal a gente vai ver
tal coisa, ou né, no vídeo de hoje a gente vai ver os 3 passos para ter sucesso, não sei, ok? Exemplificando bem aleatoriamente. Futuramente também eu quero seguir com vocês fazendo a elaboração, né, fazendo um canal do zero, para a gente seguindo junto e aí também tirando dúvidas e mostrando para vocês alguns detalhes do que a gente pode estar fazendo quando a gente está criando um canal no YouTube, tá? Mas aí vai ser uma aula um pouquinho mais para frente, eu ainda vou elaborar algumas ideias, né, para a gente conseguir fazer. E aí foi como eu falei, a única questão, a única parte difícil é que o YouTube ele é muito amplo, né, tem vários estilos de vídeo, vários estilos de conteúdo, né? E aí fica complicado porque não tem uma fórmula mágica para fazer. É claro que tem várias dicas que vai servir para todos os tipos de canal, independente do que você queira fazer. Mas às vezes a gente quer fazer um estilo um pouquinho diferente ou sobre um assunto um pouco mais específico, e aí na aula eu não vou explicar tão a fundo tudo, porque senão eu vou ter que fazer, né, trocentas mil aulas, porque tem muito conteúdo. Então, por isso que eu falei, a dica foi, eu quero fazer, né, por exemplo, o canal do meu noivo, ele é sobre dicas de finança, né, educação financeira, o canal dele fala sobre isso. Então, o que ele assiste? Canais de educação financeira. E ele consegue ter ideia, consegue saber os vídeos que estão bombando. E foi como eu falei, não é para você raptar o vídeo do coleguinha, mas é para você entender como que é a explicação, se tem vinheta, se não tem, ver como que é a estrutura daqueles canais que você gosta, e principalmente canais que tem bastante inscritos, tá? Que se aquele ali deu certo, se a gente se inspirar nele, com certeza o nosso vai dar certo também, tá? Então essa é a base da ideia, ver, e também, né, se a gente gosta daquela determinada pessoa, por algum motivo, né, daquele youtuber, a forma como ele explica, a forma como ele age, não sei, a gente se identifica com ele, e aí a gente vai, né, se aquilo ali chama a nossa atenção, vai chamar a atenção de outras pessoas para se inscreverem no nosso canal, tá? Acho que vocês entenderam a base da ideia, né, que aqui também eu não consigo dar o exemplo de tudo, e aí com o tempo no início, óbvio, né, fazer o roteiro, fazer as gravações, fazer edição, é sempre muito difícil no início, mas depois de 5, 10, 15, 20, 30 vídeos, vira mamão com açúcar, fica completamente fácil. Foi como eu comentei no início das aulas, né, eu tentava fazer uma estrutura que fosse interessante, nunca, né, sabia, será que tá bom, será que não tá bom, será que tá bem explicado, será que eles vão entender, será que eles não estão entendendo, será que eu tô falando rápido? Né, no início a gente fica super perdido, e depois a gente vai fazendo e a gente vai se acostumando e vai ficando um pouquinho mais natural. Acho que vocês percebem, né? Quem assistiu todas as minhas aulas, quem está acompanhando, percebe, né, talvez diferença de quando eu iniciei as gravações para agora, né? As aulas, como teve diferença ao longo desse tempo. E com vocês, né, com todo mundo não é diferente. Quando a gente inicia, a gente tem uma estrutura, a gente tem um jeito de fala, e a gente vai alterando, vai adequando, vai ficando mais espontâneo, vai ficando mais verdadeiro, menos robótico, a gente vai, né, perdendo a vergonha, que por mais que fala, não, eu sou zero vergonha. Na hora que a gente vai gravar, a gente tem um pouco de vergonha, tem pessoa que tem mais, tem pessoa que tem menos, eu já comentei com vocês, eu tenho um pouquinho mais de vergonha no vídeo do que pessoalmente, então, pessoalmente, eu ainda sou mais acelerada, mais espontânea, se isso é possível, né? Mas é claro, pessoalmente a gente é diferente das câmeras. Já tem pessoa que, na vida real, é extremamente tímida e na frente das câmeras se solta, né? Existem vários estilos de pessoa. E aí, com o tempo, a gente vai se adequando, vai vendo, né? Vai diminuindo a vergonha, vai vendo qual a melhor forma de falar, como que a gente fala tendo menos vergonha. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo ao longo do processo. Então, é um processo que a gente tem que passar. Não tem uma fórmula mágica, né? Mas ao longo a gente vai mudando. Eu também vou falar um pouco mais disso. Conforme a gente vai tendo mais aulas, elas tendem a ficar um pouquinho mais práticas. Eu vou trazendo dicas bem mais específicas para o YouTube, mas tem muita coisa que eu tenho que falar, muita coisa que eu tenho que explicar para vocês, que é fora somente do mundo do YouTube, né? Tem explicações teóricas que a gente precisa ter, que a gente precisa entender, que é super importante, tá? Então, para ficar bem completo, ter bastante conteúdo, ser bem agregador para vocês, eu tenho que trazer várias informações, foi o que eu falei. Dependendo do conteúdo, eu tento trazer mais para a realidade do YouTube, nem sempre dá para a gente adequar, mas são conteúdos que são bacana vocês conhecerem. E aí no futuro a gente vai ficando mais focado, né, para o YouTube, principalmente a gente vai ver bastante também na parte de edição, que eu acho que é uma parte também que é complicada, então a gente vai ver de tudo um pouco. E tenham paciência que é assim, é um processo devagar, tanto as aulas quanto quando vocês vão gravar. Não sei se a maioria, né, de vocês já tem um canal, já iniciou, se primeiro está fazendo curso, primeiro está entendendo tudo para depois ir para a prática, né? Mas ao longo do tempo vocês vão vendo que nas aulas, né, a gente vai evoluindo
com os conteúdos, e quando vocês estiverem gravando, vocês também vão ver essa evolução que vocês vão tendo, né? No início, as edições a gente faz de uma maneira mais amadora, não fica às vezes tão bom, o cenário não tá tão legal, a iluminação, o som, o enquadramento, a nossa própria explicação, a gente tem muita vergonha, e depois, aos poucos, a gente vai alterando e vai melhorando. Até uma outra dica para vocês verem, né, o contraste. Escolhem um YouTube que vocês gostam bastante, tá? E tem um número razoável, ou bastante, né, inscritos, e procura um dos primeiros vídeos. Até mesmo o exemplo que eu dei do Whindersson, procura um dos primeiros vídeos dele. É horrível, assim, no bom sentido, tá? Não que é horrível, mas é ruim, tá? Comparado aos vídeos que ele faz hoje. Hoje ele tem uma estrutura completamente diferente, não dá nem pra gente falar. Ele, é claro, é um canal enorme, né? Eu acho que deve ser um dos maiores canais do YouTube, se não é um dos maiores canais pra mim, porque ele é maravilhoso. Mas, enfim, a gente consegue ver o contraste, né, de um vídeo mais atual de um vídeo bem antigo, de acho que 10 anos atrás, mais ou menos, que ele tá já no YouTube. Mas pega alguém que é referência, que tem um número razoável de inscritos, tá? E pega um dos primeiros vídeos e um dos vídeos mais atuais. Você vai ver essa diferença gritante. Ninguém começa, claro, tem pessoas que começam, mas a grande maioria que começa um canal no YouTube não é tudo lindo, maravilhoso, super estruturado, super elaborado. Tem várias falhas e ao longo do tempo a gente vai aprendendo, vai melhorando e vai ajustando as coisas. É com calma, a gente vai tendo uma evolução de degrau em degrau, é devagarzinho, tá? Então vamos lá para a conclusão, que às vezes eu me empolgo e falo bastante, mas né, como essa aula a gente acabou dividindo em duas, eu falei um pouquinho de orçamento e um pouquinho de roteiro. Então, reprisando, o orçamento um orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado e um roteiro bem elaborado, ajudam a prevenir problemas durante a produção e otimizam o nosso tempo. Então, por exemplo, vocês já viram que eu falo bastante. Se eu não tivesse toda essa estrutura, eu ia me perder, eu ia falar de tanta coisa mais aleatória do que eu já falo, e a aula ia acabar sendo uma bagunça. Então, isso daqui me ajuda a ter uma estrutura, a saber o que eu vou falar, os momentos que eu posso improvisar. Então, eu consigo ter um controle maior e consigo me organizar para ser um vídeo que eu espero que esteja sendo legal para vocês, tá? Então, pesquisar e refazer cotações é essencial para um orçamento de sucesso. Relembrando a última aula, tá? Que eu falei para vocês pesquisarem e ver, às vezes o frete é mais caro que o produto, e aí tem um produto que é um pouco mais caro, só que ele não tem o frete. Então, né, colocar na ponta do lápis, fazer cotação, ver direitinho a descrição dos produtos para saber se o tripé é aquele, se é ring light é aquele, se aquele celular tem realmente a quantidade de gigas ou de RAM que você estava procurando. Então, né, veja quanto você pode gastar, pesquise com calma e com atenção para você comprar as coisas certinhas, né, e também não fugir do seu orçamento, tá? E um roteiro caprichado e personalizado fazem toda a diferença. Então, a gente viu ali a estrutura de uma elaboração de roteiro. Então, acho que vocês conseguiram entender que ele foi um pouquinho mais focado para o YouTube, ficou um pouquinho mais fácil, né? Então, quando a gente segue aquele passo a passo que eu expliquei, com certeza vai ser um vídeo bem estruturado, bem elaborado, né? Vai ser um roteiro bem estruturado e bem elaborado, e, consequentemente, o vídeo também vai ficar bem mais bonito, tá? Espero que vocês tenham entendido. E como sempre, como eu falei, né, na estrutura de aula eu sempre gosto de trazer as perguntinhas, e chegou o momento delas, né, as nossas perguntas. Hoje também vai ser algumas perguntas mais curtinhas, mas eu gosto de fazer para fixar o conhecimento, ver o que vocês entenderam e o que não entenderam. Se ficar com alguma dúvida, volta no meu próprio vídeo mesmo, nesse mesmo conteúdo, volta. E pega aquela parte que vocês acham que não entenderam, ou se mesmo assim expliquei, você não conseguiu entender nada, vê qual que é o assunto central ali que você não entendeu, joga no Google ou joga no YouTube. Eu sempre falo, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, esse daqui já até o meu bordão de aula, né? Então, vocês já sabem disso, então é só pesquisar e procurar, que muitas vezes uma outra pessoa explicando é muito melhor de entender do que eu, tá? Então vamos lá, perguntinha número 1. Não basta apenas uma relação de itens para se montar um orçamento. É preciso também saber qual será o desenho de produção adotado. Isso é verdadeiro ou falso? Isso daí a gente já tinha até falado numa outra aula, já tinha comentado um pouquinho sobre isso de orçamento, né? Na aula anterior, que a gente acabou dividindo em duas, em uma outra aula, mas também acho que essa pergunta não está difícil. Passando já para a resposta, é verdadeira. Então, sim, né, não é apenas uma relação de itens, tudo que vai ser necessário. E aí, né, eu dei o exemplo do vídeo que a gente vai fazer um bolo, então a gente precisa saber, mesmo que não seja, a gente precisa saber do que a gente vai precisar.
Se é um vídeo, eu falo uma aula, se é um vídeo um pouquinho mais teórico, pode ser que a gente não precise de muitas coisas. Mas aí eu foquei bastante também nessa questão de orçamento para quando a gente vai iniciar os vídeos no YouTube, que muitas vezes a gente não tem nada, só tem um celular, não tem nenhum tripé, coloca aquele monte de livro e vai apoiando, vai fazendo do jeito que dá. Então, a gente às vezes ter o básico, claro, tentar gastar pouco, né, se não cabe no seu orçamento, gastar pouco, mas tentar ter alguns itens que vão facilitar e vão ajudar essa jornada, principalmente agora no início do YouTube, para a gente conseguir fazer algo mais bonitinho, que não pareça ser tão amador, tá? Perguntinha número 2. O orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado, não fazem diferença, pois não ajuda a prevenir problemas durante a produção e também não otimizam o tempo da equipe. Já vou passar, porque isso aqui também não tem como vocês errarem, é falsa, obviamente, né? Então, é muito pelo contrário, o orçamento bem estruturado e o cronograma bem organizado fazem que a gente otimize, né, o tempo. Aqui eu falo da equipe, né, mas nosso tempo, ou da equipe mesmo, quem tiver uma equipe de YouTube, acaba otimizando e ajudando, tá? Por isso que é importante ter esse planejamento. Perguntinha número 3. Para a elaboração de um roteiro, precisamos de... Então, opção A, esse daqui não é para vocês errarem, eu falei bastante disso. Então, opção A, abertura, promessa, conteúdo e chamada para a ação. Opção B, abertura, promessa, continuação e chamada para o vídeo. Ou opção C, abertura, provocação, conteúdo e chamada para o vídeo. Não podem errar. Passando para a resposta, a opção certa é a opção A, abertura, promessa, conteúdo e chamada para a ação. Falei bastante sobre isso também ali no finalzinho do vídeo, que é a nossa estrutura perfeita de roteiro para o YouTube. Então, fazer a abertura, como eu expliquei, falar da promessa do vídeo, né, o que nós vamos apresentar, eu faço isso no começo da aula, eu falo sobre o que a gente vai falar ali no início da aula, depois eu apresento o conteúdo referente à promessa, e aqui acaba que eu não chamo tanto para atenção, mas vira e mexe eu falo para vocês prestarem atenção em determinada coisa ou fazer determinada coisa, tá? Então, é basicamente também essa estrutura a gente pode usar para vários estilos de vídeo, não só para o YouTube, tá? Mas é claro que aí fica um pouquinho mais específico. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um conteúdo que agregou bastante para vocês. Eu gostei bastante de fazê-lo. Acabou ficando um pouquinho extenso, a gente dividiu em 2 partes, mas eu acho que foi super válido, eu acho que foi super legal, tá? Como sempre eu digo, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, então se ficou alguma dúvida, pesquisem no Google, pesquisem no YouTube, não fiquem com dúvidas, tá? Gente, muito obrigada, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!